Hello, todo mundo! Vamos fazer uma live falando sobre estudar na França, bolsas de estudos. Temos alguém online? Hello! Olá, pessoal! A gente vai falar sobre bolsa de estudos, estudar na França. Olá, tudo bom? Vou convidar aqui o. Oi, Olá! tudo bem? Olá, Mariana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo por aqui, bem frio, mas tudo ótimo. Eita, já chegou já? É, tá entrando o inverno agora. Ai, gente, boa sorte no inverno. Obrigada. Inverno é um período triste. Sim, é muito difícil. Bom, vamos lá, já tem bastante gente aí entrando. Oi, gente, oi, oi. Vamos falar sobre estudar na França e sobre bolsa de estudos também, porque as inscrições já estão abertas, né, para a candidatura. A Mariana vai falar para a gente um pouquinho sobre como funcionam as bolsas de estudo na França. Então, se vocês tiverem dúvida, podem fazer na caixinha ou aqui nos comentários, que depois a gente vai dar uma olhadinha nas perguntas. Mariana, você quer começar falando um pouquinho sobre as bolsas de estudo, como que funciona, como a pessoa pode começar achando as informações principais sobre isso? Tá, Bruna, eu queria explicar um pouquinho então para o pessoal, não sei se todo mundo já conhece o Campus France, mas o Campus France é a agência oficial do governo para a promoção do ensino superior na França. Então, a gente tem essa missão de informar os brasileiros que queiram fazer ou uma graduação, um mestrado, um doutorado, um curso livre dentro das universidades, curso de francês também. Então, esse é o nosso primeiro papel, né? Falar sobre ensino superior. E aí a gente também fala das bolsas de estudos. Uhum, O segundo papel do Campus France é fazer parte das candidaturas para graduação e para mestrado. Então, para a maior parte das instituições, eu não vou dizer que são todas, porque tem várias que fazem a parte, mas para a maior parte, você faz através do nosso site, é um sistema unificado, em que você se candidata a várias universidades ao mesmo tempo. E o terceiro ponto é o procedimento pré-consular para o visto de estudante, que também é a nossa missão. Então, antes de você ir para a França, se você for como estudante, você passa pelo Campus France. E é isso, assim, a gente está com as candidaturas abertas agora para as universidades. Essas candidaturas que estão abertas agora são para graduação e para mestrado, tá? Tudo pelo nosso site. Vocês podem entrar no primeiro, no segundo ou no terceiro ano da graduação, ou no primeiro ou no segundo ano do mestrado. uhum. E o processo de agora é para começar lá em setembro de 2021. Então, é com uma certa antecedência sempre. Então, a gente sempre abre a candidatura nesse período para o Uhum. pessoal viajar em setembro. Certo. E uma coisa que o pessoal está perguntando muito é que, assim, quem começar a fazer já as candidaturas agora, a emissão de vistos está normalizada, a pessoa pode marcar e levar os documentos e fazer todo o processo normal por conta, né, do Covid e tudo. Pode, pode. Aliás, essa é uma notícia até interessante que o pessoal que era para vir em setembro, era para vir, não, né? Foi em setembro, foi de fato, né? Então, apesar das fronteiras estarem fechadas hoje para turismo ainda, Uhum, todo mundo que tinha que estar na França hoje conseguiu tirar o visto e ir para a França normal. É, E assim, pensar que o processo de candidatura de agora, Bruna, é para o ano que vem só. Então, você uhum. começa se planejar tal, mas a viagem só em setembro do ano que vem. Até lá a gente espera que já tenha uma vacina. A gente espera, é verdade. Por favor, sério, não dá para aguentar 2 anos de confinamento. Eu sei Real. que a situação tá particularmente difícil aí para vocês. Gente, desculpa, meu cachorro. Talvez a Gaia lata um pouquinho durante essa live. Vocês me Sem perdoem. problemas. Eu sei que a situação está particularmente difícil agora, para vocês que estão aí, né, numa segunda onda, confinados.
Mas a gente espera de verdade que até lá, assim, as coisas estejam melhores, né? Uhum, real. Então a gente pode começar com perguntas, né? Respondendo, no caso. Claro. Deixa eu dar uma, deixa eu dar uma olhadinha aqui, já tem muita coisa. Ahn, vamos começar falando sobre. Caramba, muita pergunta. Aqui, primeira pergunta, grande pergunta. Tem uma idade limite para a pessoa poder fazer graduação ou mestrado? Não, gente, não. Isso a gente também responde muitas vezes. Não, 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 não tem idade limite. Vocês podem ir para a França, não importa qual a idade, para fazer a formação. O que precisa, na verdade, é ter um projeto, né? Então, ter um projeto legal. Fala assim, por que que você quer estudar essa coisa Uhum, lá na França? E não tem nenhum impeditivo de idade. O que tem limite de idade, algumas vezes, são as bolsas de estudos. Isso aí é um outro uhum, tema. Sim, muitas vezes tem limite de idade para bolsas de mestrado e para bolsas de doutorado, uhum. mas não são todas também, tá? Tá. E esse projeto que você fala seria a carta de motivação, que você tem que fazer o projeto dentro dela para explicar o porquê que você quer estudar na França e tudo mais. Seria Isso, isso? isso. Não, não é um projeto de estudos de pesquisa, né, que a gente faz aqui no Uhum, Brasil para entrar no mestrado. É um projeto de uhum, estudos mesmo, assim, eu quero estudar na França porque eu quero depois trabalhar em tal área e eu acho que lá essa área é muito bem desenvolvida, ou então eu quero estudar na França para depois fazer um doutorado. uhum, Tem em mente assim um porquê, né? Aquela coisa bem redondinha, assim, porquê aquela universidade. E essa a carta de motivação, né? Não é uma carta exatamente que entra no seu dossiê. uhum, Se vocês quiserem, depois a gente explica mais um pouco passo a passo. Não sei se você acha uhum, bom. Mas você coloca uma motivação para cada um dos cursos que você escolhe. E é uhum, importante vocês explicarem por que que eu quero fazer aquele curso dentro daquela universidade uhum. especificamente. Perfeito. Próxima pergunta aqui, o povo falando sobre nível de francês exigido para mestrado. Também perguntaram bastante sobre graduação. Então, assim, nível de francês exigido no contexto geral. No geral, vai ser o nível B2. B2, perfeito. E aí tem que ser o TCF, né? Então, ou TCF, ou DELF, ou DALF. São os exames oficiais de proficiência. Eu vi que passou uma pergunta também sobre aonde eu faço esses exames. Normalmente vai ser aqui na Aliança Francesa, no Brasil, que é o Uhum, único centro que é autorizado a aplicar os exames que são reconhecidos pelo governo. uhum, Então, tem que ter um nível B2, pelo menos. Em alguns cursos, eles pedem o C1, tá? uhum, Eventualmente para direito, comunicação, letras, tradução, esse tipo de curso, eles podem pedir um nível um pouco mais avançado, porque você realmente precisa dominar o idioma para fazer o curso, né? Não tem muito jeito. sim, boa. Deixa eu ver, tem uma pessoa perguntando sobre vestibular. Precisa fazer uma prova para você ser aprovado para cursar a graduação ou mestrado na França? Como que seria exatamente esse, Tá. essa parte? Para graduação, não, assim, para graduação e para mestrado, não tem uma prova, não é um processo seletivo objetivo, como é aqui no Brasil, né? Então você faz uma prova, dependendo da sua pontuação, você é aprovado ou não. Uhum, Na verdade, você tem uma análise do seu dossiê. O seu dossiê são todos os documentos completos, então seu histórico, as suas motivações, que eu já falei que tem um peso muito importante, o seu teste de proficiência também. Então, eles olham muito mais, assim, de um jeito geral, a sua trajetória, até experiência profissional, ou então uhum, voluntariado, experiência em pesquisa, para quem já fez a graduação e vai para o mestrado. Então, é uma uhum, análise do currículo também, mas não tem uma prova específica. uhum, O que acontece é que para entrar no primeiro ano da graduação,
a gente pede uma aprovação no vestibular na mesma área que você quer estudar lá na França. Então, eu quero estudar psicologia lá na França. Tem que passar no vestibular aqui no Brasil. Mas não Uhum. precisa ser uma universidade pública, uma universidade federal, pode ser uma universidade privada, desde que o curso seja reconhecido pelo MEC. Perfeito. A Larissa perguntando sobre trabalhar enquanto estiver estudando a graduação ou o mestrado. Então, até onde eu sei, a gente pode trabalhar 20 horas por semana. É isso, né? 20 horas por semana. E aí pode ser na área ou tem que ser serviços mais bar ou restaurante ou babá. Porque até onde eu sei, se você for trabalhar na área, você teria que encontrar aquela alternância, né? Eu não sei se é muito fácil isso com bolsa, como que seria é, esse aspecto. Então, na verdade, assim, tem uma questão nos cursos, tanto de graduação quanto de mestrado, que eles normalmente são em período integral, não manhã e tarde, mas Uhum, você tem um horário, assim, segunda-feira tem aula de manhã, terça-feira tem aula à tarde, então é uma coisa meio irregular. E eles não têm essa cultura do estágio, como a gente tem aqui no Brasil, de fazer o curso de manhã e estagiar à tarde, ou então fazer o curso à noite e estagiar de manhã. Eles não uhum, fazem isso. Normalmente, quando tem estágio, é um estágio obrigatório, e aí você tem 6 meses só para fazer o seu estágio, você fica só estagiando. Ou então uhum, tem essa opção da alternância, que é, na verdade, assim, um formato de curso em que você fica parte do seu tempo na universidade, então, sei lá, 2 dias, 3 dias, isso varia de programa para programa, e uhum, parte do seu tempo na empresa, né? É um programa muito legal, porque a empresa, ela, além de pagar a sua formação, normalmente, ela paga também um salário para você, né? Que é um salário uhum. bacana. O único problema é que para alternância não tem visto saindo do Brasil. Então você não pode sair do Brasil para entrar no alternância. Isso não é possível. Porque Entendi. normalmente Mas, você. Perdão, pode falar. não, eu ia só perguntar se o alternância, então, a gente não pode fazer com o visto de estudante. Não, não, porque ele passa as 20 horas semanais. Entendi. É por isso que a gente fala que não existe esse visto, porque não tem como fazer. Então, a alternância, normalmente o pessoal é, vai fazer um curso normal e no segundo ano entra na alternance, ou Entendi. então vai fazer um curso de francês, no segundo ano entra, ou vai fazer o PET, depois entra. São Entendi. várias opções. Você tem que ficar um ano com um visto outro qualquer, né? Um visto de estudante, para depois Uhum, entrar na alternance. uhum. Perfeito. Sabe me dizer se tecnólogo é considerado ensino superior aí também? Eu acho que o tecnólogo ele é 2 anos, né, no Brasil. Então não entra como curso superior na França, porque o superior na França são a partir de 3 anos. Então eu acho que não tem como você eliminar. Talvez dê para entrar no terceiro ano. Existe essa, né, de eliminar ano, tipo, elimina o primeiro ano, o segundo ano, e aí você entra direto no terceiro ano da graduação. É possível fazer isso? Tem sim, tem sim. O tecnólogo ele não vale como a licença, que a licença seria a nossa graduação, e ela tem 3 anos de duração. Mas até na França tem esses cursos de 2 anos, que são os BTS e os DUT, que Uhum, são duas modalidades de tecnólogo. E aí, quando você faz um tecnólogo no Brasil, ou um BTS, ou um DUT lá na França, você pode entrar no terceiro ano da licença. E aí você valida, você faz um ano e tira um diploma de graduação, e depois você pode continuar no mestrado se você quiser. entendi, perfeito. E acho que eu li bastante sobre. É meio que a faculdade ela vai analisar e saber se você está apta a entrar no terceiro ano de acordo com tudo que você estudou, não é? Na sua grade, algo assim. Sim, em princípio, assim, se você fez um ano de graduação aqui no Brasil, fiz um ano de uma graduação qualquer, Uhum, filosofia, você pode se aplicar para o segundo ano da graduação. uhum, Muitas vezes você é aceito. uhum, Eventualmente, a faculdade te aceita com ressalvas, assim. Então,
Você é Uhum, aceito, mas você tem que fazer algumas matérias que você não fez no Brasil. E pode acontecer também da faculdade falar, olha, você não está pronto para entrar no segundo ano, você vai ter que entrar no primeiro ano, fazer o primeiro ano de novo. Então, são uhum, todas essas opções, depende muito da trajetória de vocês, mas a princípio é possível, sim. Muita gente faz isso, entra direto no segundo ou no terceiro ano da graduação e pode até entrar no segundo ano do master. Isso também é muito legal para quem não pode ficar muito tempo na França, né? Porque, sei lá, tem um compromisso de trabalho ou não tem recurso para ficar os 2 anos inteiros. Então, como uhum, as graduações aqui no Brasil, elas têm duração de 4 a 5 anos, que uhum, seria assim, o BAC mais 4 ou BAC mais 5, quando a gente tem esse mais 3 mais 4 mais 5, são quantos anos de ensino superior? uhum. Então, como a gente tem normalmente um BAC mais 4, muitas vezes a universidade permite que você entre direto no M2, faça só um ano e já tenha diploma de master. Hum, entendi. Eu não estava muito sabendo dessa parte. Porque eu estudei 4 anos no Brasil e eu pensei em fazer algo assim, ao invés de entrar no primeiro ano do mestrado, entrar no segundo. Mas é legal, né, saber essa informação. Dá sim. Assim, não é em toda universidade, nem em todo curso. Tem algumas que colocam a restrição, mas no geral rola. Bacana. Ó, alguém perguntou sobre as taxas anuais, né, que aumentaram, houve um aumento. Então, existe ainda algumas universidades que cobram a taxa antiga, né? Como que tá isso? O Campus França, ele consegue identificar essas universidades e falar para as pessoas e ajudar nesse aspecto do preço? Então, a gente não tem uma lista das universidades que vão aplicar só a taxa antiga, né? Uhum, Mas o que a gente sempre avisa é, assim que você se candidata, você já concorre a essas bolsas das universidades, é o ponto número um. E uhum, você concorre também a bolsas da embaixada, que são as bolsas que a gente chama de Bienvenue en France. Então, com uhum, esses dois tipos de bolsa, você pode, ao invés de pagar os 2.770 ou 3.770, pagar 200 até 243, né? A graduação é 170 euros o ano e o master é 243 euros o ano. E no ano passado, a gente teve 50% das pessoas aprovadas com bolsa. Então, é uma taxa bem alta, Caraca! Então, né? só o fato da pessoa se inscrever pelo Campus França, ela já concorre a pagar só os 200 e pouco por ano. Gente, eu Sim, achei genial isso. automaticamente. E tem bastante bolsa, assim, não é um número limitado, sabe? É bastante Caramba! bolsa. É, alguém já falou aqui nos comentários, só pela inscrição já concorremos a esses dois tipos de bolsa. Então, sim, é isso, só pela inscrição já consegue. Caramba, muito Sim. legal. Deixa eu ver, tá chegando mais perguntas aqui, tô ficando meio perdida. Deixa eu ver. Alguém fez uma pergunta interessante sobre o tempo de antecedência para fazer uma boa preparação do dossiê para o mestrado. Então, hoje, as candidaturas elas vão abrir em janeiro, né? Para a pessoa começar, de fato, a enviar a documentação. Ou Não, já já tá pode enviar aberta. desde agora? Desde Já, agora. já pode enviar. E E aí é aí, só entrar. Diga, pode falar. diga. Não, então, eu ia falar sobre os prazos, né? A gente tem um Hum, prazo diferente. Então, para primeiro ano da graduação e para formações em arquitetura, o prazo é Uhum, 15 de janeiro, é um prazo um pouco mais curto. Então, assim, tem que dar uma uhum. corridinha. Agora, para master, é só no 4 de março o prazo final. Então, a gente tem Ah, aí uma tá. margem um pouco mais tranquila. Dá tempo, se você começar a trabalhar desde agora no seu dossiê, dá tempo de enviar para ir em setembro do ano que vem ainda. Perfeito. E o Campus França, ele dá pelo que eu vi, ele dá uma ajuda, né, no dossiê para falar se tá bom o dossiê, se precisa mandar ou mudar algum documento, alguma coisa assim. Essa ajuda é o tempo todo que a pessoa estiver ali criando o dossiê online, ela tem essa ajuda do Campus França. Sim, o tempo todo, até antes de criar, a gente faz atendimento, a gente tira as dúvidas nas redes sociais, a gente faz atendimento por Skype. É, faz atendimento pela caixa de mensagens, por e-mail. Todo esse processo de orientação, ele é totalmente gratuito, mas Hum, para enviar o dossiê tem uma taxa.
tá? Isso Uhum. é uma taxa que não tem muito como escapar. Assim. Mesmo se você for fazer só o pré-consular, você tem que pagar a taxa da plataforma. Mas o processo de acompanhamento e orientação é na faixa. E aí, quando você envia, você normalmente já está com o dossiê pronto, né? Porque já foi tudo meio que encaminhado ali junto com o pessoal do Campus França. Então, você só faz uma vez o envio. Seria isso. Sim, sim. Você tenta enviar o mais completo possível. E aí, se Uhum, precisar, a gente te manda de volta, fala, olha, tá faltando isso, tem que corrigir isso aqui. entendi. E Uhum, a gente dá uma força, é. perfeito. Deixa eu ver, temos mais alguma pergunta? Temos. Ah, mais uma A pessoa taxa perguntando. é R$ 520, já estão respondendo. Ah, é verdade. Deixa eu ver. Nossa, temos muitas perguntas. Você quer dar uma olhada o que o pessoal está comentando aqui na live? Vamos ver aqui. Ah, não, eu tô tentando Ah, você já acompanhar. tá acompanhando? Tá. Vamos lá. Há muita gente perguntando sobre moradia ou se tem alguma ajuda ou bolsa para essa questão do hébergement. Você sabe informar sobre isso? Sim, então, além de vocês poderem pleitear uma, uma vaga numa residência universitária pública, né, que é gerida pelo Cruz, e por isso Uhum, ela tem um valor mais acessível do que um aluguel comum. Então, a gente está uhum, falando aí de mais ou menos 200, 300 euros fora de Paris, e acredito que uns 400, 500 euros em Paris. Eu não sei muito bem como é que está esse preço em Paris hoje. Vocês podem tentar arrumar uma vaga no Cruz. Se não arrumar também, bom, ou se arrumar, tem uma ajuda de custo que o governo dá para todo mundo que é estudante, que chama CAF. uhum, A CAF ela te dá um reembolso do seu aluguel, né? É um percentual sobre o gasto total que você tem com moradia, que uhum, ou é descontado, assim, você já recebe desconto, ou você recebe de volta o dinheiro. Você coloca lá sua conta bancária e você recebe um dinheirinho todo mês de volta do governo. Então, uhum, isso é super legal. A gente não faz essa intervenção, assim, não arruma moradia, tá? Isso é bem importante deixar claro, né? O Campus Lance faz essa mediação da parte acadêmica, mas uhum, não arruma moradia nem passagem, assim, não é uma agência de viagens, é uma agência uhum. governamental. Então, essa parte é por conta de vocês, mas a gente também tem muita informação sobre isso. Perfeito. E existe alguma graduação ou a possibilidade de alguém vir estudar na França somente com o inglês ou para estudar 100% em inglês sem precisar falar francês? Existe, existe. Existe. Essa também é uma informação que não é tão conhecida. Tem. A gente tem, eu acho que uns 1.500, 1.600 cursos que são ou 100% em inglês ou parcialmente ministrados em inglês. Então a pessoa começa ali em inglês e aí depois vai aprendendo francês e depois começa as aulas em francês. Mas assim, gente, são cursos em áreas limitadas, tá? Não é curso em todas as áreas que você vai ter em inglês, né? E aí também tem muitos cursos desses que são ministrados em inglês que são oferecidos em universidades privadas e não nas universidades públicas que têm essas taxas que a gente comentou, né? Que são Uhum, os 2.770 ou 3.770 euros por ano sem a bolsa, né? Esse uhum, valor, gente, também, eu acho que é legal explicar isso, ele é um valor que já é subsidiado pelo governo, né? O que acontece?
Aqui no Brasil, se você está numa universidade pública, o seu curso ele é 100% subsidiado pelo Estado. Quer dizer que o Estado paga tudo e você não paga nada. Lá na França, não. Assim, mesmo os europeus, que têm essa taxa reduzida, eles pagam os 200 euros por ano. Quem não é europeu paga 2.770 euros por ano para a graduação ou 3.770 euros por ano para o master. Mas esse valor, ele é muito abaixo do custo real da formação, né? Então, estima-se que o custo real de uma formação lá na França seja de 12 mil euros por ano por pessoa ou 14 mil euros por ano no master. Então, a gente já paga um custo bem reduzido, o governo já arca com uma parte dos nossos gastos, assim, com estudos. Uhum. Isso em universidades privadas. Nas públicas. Aí, nas privadas, a gente tem taxas de 6, 10, 12. Assim, mesmo nas privadas, quando a gente compara com outros países, é muito Uhum. mais acessível. E eu acho que quem Uhum. já procurou intercâmbio em outros países sabe do que eu tô falando, assim. Bom, tem cursos bem caros por aí, bem caros mesmo. Sim, isso é muito real. Eu acho que tem um link do próprio Campus França onde fala sobre esses cursos, não tem? Sobre todas as listas, os tipos de curso, onde o pessoal pode dar uma olhada para poder escolher qual tipo de curso quer ou pretende fazer na França. Sim, sim. Tem no brasil.campusfrança.org, tem várias listas lá. Então, catálogos de curso de graduação, de mestrado, de doutorado, de cursos de francês, de cursos ministrados em inglês e de cursos em artes. Eu vou passar só uma perguntinha, Bruna, sobre o auxílio moradia, que é a CAF, Uhum. como é que faz, qual que é o processo para conseguir, e se tem um processo seletivo. Não, não tem um processo seletivo, ele é um benefício que é concedido a todos os estudantes. Então, não é só você chegar lá e solicitar. Você tem que declarar o seu gasto com moradia, etc. Mas, assim, todo mundo consegue. Eu já ouvi falar que eles são bem, assim, é bem tranquilo de conseguir. Uhum, sim. Alguém perguntou sobre graduação sanduíche com bolsa. É possível ser feito isso através do Campus France? Não, não. Normalmente, assim, graduação sanduíche vai ser pela sua universidade brasileira. Então, todo mundo que queira fazer 6 meses ou um ano e voltar para o Brasil faz o processo pela Universidade Brasileira. E aí, muitas vezes, as bolsas, a maior parte das bolsas, assim, são ou da universidade ou da CAPES, do governo brasileiro. Tem poucas bolsas francesas para esse tipo de projeto. Hum. E outra coisa que perguntaram muito é sobre, assim, se a pessoa não foi na escola ou na faculdade uma pessoa muito aplicada, com as melhores notas, só nota 10 e tal, se isso vai ser um impedimento para ela poder conseguir estudar na França ou conseguir uma bolsa, se ela precisa apresentar histórico com todas as notas. Como é que funciona essa parte? Então, ela precisa apresentar o histórico, sim, porque isso é documento obrigatório. Mas Uhum. não precisa ter sido o melhor aluno da turma para conseguir uma aprovação, tá, gente? A gente tem uma aprovação muito alta, na verdade, é uma taxa de 80% quase de aprovação dos dossiês que são enviados e que estão completos. E a maior causa de reprovação é nível de francês. E assim, não é nem, a pessoa, sei lá, tem um quem tem um B2 normalmente vai ser aprovado nos cursos que pedem um B2. Aí às vezes chegam uns dossiês pra gente que a pessoa está se candidatando para curso que pede C1 e ela tem um B2 só. Aí a gente avisa, fala, olha, então, você sabe que esse curso pede C1, né? Aí a pessoa fala, é assim, mas eu quero tentar de qualquer jeito. Aí a gente fala, tá bom, mas assim, ela pede C1. E aí chega a pessoa não é aprovada. Isso acontece bastante. Então, assim, se você quer um curso que pede C1, tenha C1. Essa é a dica que eu dou. Mas, Parece meio óbvio, né? então, não é, mas a pessoa fala, vamos tentar, né? Vai que. Mas,
De resto, assim, não precisa ser, tipo, super, tá, só 10 nem não ter reprovação, né? Assim, pensar que 80% de aprovação, pô, com certeza tem gente que tem reprovação no histórico e é aprovado do mesmo jeito. E o mais Uhum, importante, eu acho, é que você tenha, de novo, as motivações, sabe? Você conseguir explicar por que que você quer fazer aquele uhum. curso, por que você quer fazer na França. Então, acho que é fundamental que vocês pesquisem sobre o curso, sobre a universidade, antes de fazer a aplicação. Isso é um ponto, assim, muito importante para conseguir fazer exatamente a motivação. Sim, boa. Deixa eu ver, Sem a alguém perguntou. motivação, desculpa, sem a motivação, sem o conhecimento, você não consegue escrever a motivação, sabe? Fica bem difícil. Sim, inventar do nada, assim, né? Sim, justamente. Sim, é real. Sobre a comprovação do idioma, a pessoa tem que mostrar na inscrição, né? Não quando for aprovada, porque é um motivo para ser aprovada ou recusada. Então tem que ser no ato da inscrição. Então, se não Sim. ficou claro, é isso. Tem que ser na montagem do dossiê, você já tem que ter isso nas suas mãos. Sim, tem um prazozinho, às vezes, para entregar um pouquinho depois, mas assim, não vou nem falar para vocês quando, tal, como. Depende muito do seu tipo de projeto, do seu tipo de candidatura. Então, se vocês querem tentar entregar um pouquinho depois, tem que sempre tirar dúvida junto com os nossos escritórios. Perfeito. Eu acho que a gente respondeu as perguntas principais. Você e as que tem várias repetidas. Você quer adicionar alguma informação complementar? Deixa eu pensar. Eu acho que eu queria falar um pouquinho, Bruna, do processo, assim, porque às vezes fica meio, sabe, Sim, o pessoal porque está muito perdido, né? De como, por onde vai, como começa, por onde vai. então, parece, nossa, de falar, candidatura é uma coisa muito, Muito difícil. assim, é, nebulosa, né? Mas, assim, Aham. gente, concretamente, não é tão difícil. Precisa de uma certa organização e vocês precisam ler sobre o processo. Para isso, a gente tem alguns documentos lá no nosso Uhum. site. Inclusive, hoje mesmo a gente postou o guia do candidato, que é um documento importantíssimo, tem tudo que vocês precisam saber lá. Mas retomando o passo a passo. Primeiro, fazer inscrição no nosso site, que é a plataforma Etudes en France. Tem um link lá no nosso site que é o Crie o seu dossiê. Segundo, preencher o seu Uhum. dossiê. Né? Então, lá no seu dossiê tem dados pessoais, aí você preenche os dados, seu endereço, seu telefone. Aí tem meu percurso e meus diplomas. Você coloca lá o seu histórico escolar, o seu diploma, sempre do nível anterior ao qual você está se candidatando. Então, eu quero entrar na graduação, apresento o documento do ensino médio. Quero entrar no master, apresento o documento da graduação. Tudo isso Uhum. com tradução juramentada. Tá? Aí tem lá currículo, você tem que colocar um currículo em francês, tem que colocar o seu exame de proficiência, e depois você fecha esse dossiê, escolhe os cursos, é claro, né? Você tem várias opções de curso lá para fazer, a motivação para cada um dos cursos, fechou o dossiê, envia o dossiê para o Campus França, aperta o botão submeter. O Campus França vai receber o seu dossiê, vai avaliar, na verdade, desculpa, Campus França recebe seu dossiê, pede o pagamento, depois você Uhum. paga, depois a gente avalia. Aí depois nessa avaliação, a gente vê se está faltando alguma coisa, se tem alguma coisa que precisa ser corrigida. Se precisar, devolve o dossiê para você, você refaz, depois devolve para a gente. Aí a gente faz a validação final. Você segue para a próxima etapa, que é a entrevista presencial. Tá? Uhum. Essa entrevista presencial, ela é feita ou em um dos nossos escritórios ou em algumas alianças francesas, que têm essa habilitação para fazer a entrevista. Ela não é eliminatória, tá? Ela não vai te testar em nenhum sentido. A gente usa essa entrevista para analisar seu documento, sua documentação original, né? Porque todo o processo é online, a gente precisa ver Uhum. se tá legal, se é aquilo mesmo.
E a gente avalia um pouco do seu nível de francês, se você estivesse se candidatando para um curso em francês, é claro. Então tem um bate-papo ali que gira em torno, basicamente, das suas motivações. Porque é que você quer ir para a França, tal, aquela coisa. Nada, nada de outro mundo. Passou a entrevista, se você tem a última validação, segue para as universidades francesas. Elas avaliam todos esses documentos, avaliam o parecer da sua entrevista e aí elas devolvem, né? Um retorno, uma aprovação ou uma reprovação. Você pode receber várias aprovações. E aí você tem que fazer a escolha final. Fez a escolha final, segue para fazer o visto de estudante e em setembro faz as malas e vai. Parece muito difícil. Perfeito! Ficou perfeito, na verdade. Eu queria só acrescentar que quando eu vim para cá, para França, eu fiz esse processo, porque o meu visto, eu vim como au pair, mas o meu visto era de estudante ainda na época. Então, eu fiz o processo do Campus France e eu achei, assim, sensacional a plataforma, porque é bem dividido o que é obrigatório de colocar de documento, o que é que precisa. E aí, depois, até quando eu fui na entrevista, eu achei que seria uma entrevista em francês e que ele ia me eliminar porque eu não falava francês. E assim foi bem tranquilo. Ele perguntou de fato dos documentos do meu dossiê em si e foi muito, muito tranquilo. Então é bem legal. Eu vi gente perguntando se a entrevista está acontecendo nesse momento por conta do Covid. A entrevista presencial ainda está normal, tipo, estão recebendo o pessoal lá presencialmente. Sim, no geral, sim. Eu acho que a gente fez algumas exceções na última candidatura, porque teve um ponto ali que não, as alianças estavam fechadas, a gente não tinha autorização para receber ninguém no escritório, mas a partir de agora, assim, nos últimos tempos, tem aliança que está atendendo e a maior parte dos nossos escritórios está atendendo também. Tem a entrevista presencial normal. Perfeito. Deixa eu ver, carta de recomendação é obrigatório? Não é obrigatório, mas é recomendado. A gente fala para colocar pelo menos uma ou duas. Isso, gente, não tem muito segredo. Ou uma pessoa um professor seu da graduação, ou mesmo do ensino médio, para quem vai fazer para primeiro ano da graduação, né? Professor, diretor da escola, para quem vai fazer para o mestrado, orientador da graduação, professor, empregador também é possível. Uhum. Perfeito. Eu vi alguém falando que quem mora fora do Brasil se tem que ir na entrevista. Não entendi muito bem se a pessoa mora na França, mas quem mora na França faz outro processo que é direto aqui na França. Então, esse processo através do Campus France é para quem está ainda no Brasil e vai fazer todo esse processo com o apoio do Campus France. Sim, justamente. Até dá para assim, uma pessoa que está na França fazer o processo na França, né? Na Europa, fazer o processo pelo Campus France para mestrado, para primeiro ano da graduação, não. Mas aí tem que Uhum, voltar para o Brasil para entrevista, não tem jeito. uhum. Aí a gente recomenda que vocês façam direto na Europa, sabe? Que aí não precisa É, voltar nem nada. É mais fácil. verdade. Ah, uma coisa que a gente não falou, o pessoal tá falando aqui, é comprovação financeira no ato da inscrição. Então a comprovação tem que ser. Você quer explicar um pouquinho? Porque eu não tô muito familiarizada. Tá. É que o au pair não precisa, né, da Não, comprovação. não precisa. Essa é a parte boa do au pair. É... Então, para comprovação, vocês precisam comprovar que vocês têm como se manter pelo menos para o primeiro ano, tá? Uhum, Então, isso são 615 euros por mês, vezes 12. Ou esse valor todo guardado em conta, então você conseguiu economizar, tem uma poupança, ou uma pessoa que se responsabilize por você, né? Então, normalmente um familiar que se comprometa em enviar essa soma de 615 euros por mês, uhum. ou então uma bolsa de estudos. São essas três opções. E acho que muitas vezes você consegue combinar. Então, eu tenho dinheiro guardado e tenho uma pessoa que vai me mandar dinheiro. Então, acho que isso dá para fazer também. Uhum. Ah, eu não sabia que dava pra combinar dessa forma assim. Ah, eu tenho uma parte, meu pai vai mandar outra parte, e aí eu consigo.
Eu acho que dá, assim, acho que a maior parte dos consulados aceita, sim. Essa é uma parte que não passa pelo Campus France, tá, gente? É direto no consulado. Ah, é verdade. É, faz É. parte da documentação do consulado, é verdade. E aí eu sempre falo sobre isso também, que a gente não passa muitas informações detalhadas porque não passa pela nossa equipe. Então é sempre Hum, melhor tirar dúvidas sobre essas coisas mais detalhadas direto com a equipe do consulado. perfeito. A última perguntinha ali, como encontrar bolsas de estudo? Então, eu dei uma olhada no perfil do Instagram do Campus France e tem muita informação, né? Vocês falam bastante sobre bolsa, sobre candidatura. Eu achei muito legal. Acho que quem tiver interesse em bolsa pode dar uma olhada lá. Mas talvez você possa indicar algum lugar, talvez dentro do próprio site do Campus France, onde tenha uma lista mais facilitada. Sim, sim, tem um catálogo. Também mais um catálogo. Então, tem além dos catálogos de formação, logo que você entra no site, tem uns banners, assim, você roda um pouquinho, tem 3 menuzinhos, assim, principais, que é o qual formação eu procuro, que tem os catálogos de formação que eu expliquei Uhum. antes, depois como financiar meus estudos. E aí você clicando já entra numa outra aba que é o catálogo de bolsas de estudos. Ela já abre automaticamente na nacionalidade brasileira, porque isso é um fator que influencia, né, nas bolsas que são disponíveis para você, a nacionalidade. E aí você procura ali por nível, então licence, master, doctorat, e por área. Então, comunicação, exatas. E aí, quando você faz o filtro, já aparece todos os cursos na sua área. Todos os cursos, não, desculpa, todas as bolsas na sua área e no seu nível. Perfeito! Os caras fazem tudo, né? Gente. Não, tá assim. Tá. É que é muita coisa, sabe? Mas tá bem encaminhado, tem bastante coisa ali reunida já. Cara, que bacana. Então, deixa eu ver, eu acho que é isso, basicamente, né? Do processo a gente falou tudo. Nossa, eu acho que a gente conseguiu falar tudo, impressionante. Porque é bastante coisa, mas acho que sim, a gente deu uma geralzinha, assim. Perfeito. Então, quem tiver dúvida pode entrar em contato direto com vocês pelo Instagram. E Sim, aí, a gente e aí, fez um post também, Bru, sobre como entrar em contato com a gente. Porque ultimamente, com a abertura das candidaturas e tal, a gente está com muita demanda pelo Instagram e a nossa equipe é bem reduzida. Então, às vezes a gente não dá conta de responder todas as mensagens. E ali tem um manualzinho assim, qual o seu caso, como entrar em contato com a gente. Então, se você for se candidatar esse ano mesmo, vou fazer o processo esse ano. O jeito mais fácil é entrar em contato com a nossa equipe ou pelo dossiê, pelo próprio dossiê tem uma caixa de mensagens, e ali uhum, você manda mensagem para a pessoa que está tratando o seu dossiê, direto, uhum, ou então você tem um e-mail também do seu escritório. Isso também esqueci de explicar. A gente tem 5 escritórios espalhados pelo Brasil, e cada um dos escritórios é responsável por uma região. uhum, Então, se você é do Nordeste, o seu escritório é o escritório de Recife. Se você é do Centro-Oeste ou do Norte, escritório de Brasília. Aí a gente tem no Rio de Janeiro, que cuida dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Depois tem Minas Gerais, Belo Horizonte, que cuida de todo o estado de Minas Gerais. E São Paulo cuida do estado de São Paulo e do Sul. Então tem essa divisãozinha da nossa equipe. Você pode uhum. escrever direto para os nossos escritórios e também dá para marcar a tal da orientação por Skype, que é super legal. Você marca um horáriozinho, você tem meia hora para tirar as dúvidas super específicas do seu projeto. Também tem a gente no Instagram. Pode demorar um pouquinho para a gente responder, mas a gente está caminhando. Cara, eu adorei. Adorei isso, não sabia da parte do Skype. É É super gratuito legal. também? Gratuito, 100% gratuito. 100%. Tem um destaque lá no na nossa página do Instagram que chama atendimento.
E ali tem o passo a passo de como marcar o seu atendimento por Skype. Tem que ter o dossiê, porque a gente agenda pelo próprio dossiê. Mas, assim, Uhum, fácil. uhum. Perfeito. Adorei, gente, adorei esse bate-papo. Mariana, muito obrigada pela sua participação aqui, tirando tantas dúvidas de tanta gente desesperado por informação. Eu vou deixar a live salva para todo mundo que está perguntando. A live vai ficar salva para vocês reassistirem e pegarem de novo as informações que a Mariana passou aqui para gente. E qualquer dúvida, chama a Mariana lá no perfil do Campus France Brasil. Pode chamar, gente. Tem muito conteúdo lá no nosso Instagram, também tem no nosso site. Se vocês começarem a fuçar, vocês vão ver um monte de coisa, um monte de coisa. E a gente está à disposição. É isso. Obrigada, viu, Bru, pelo convite. Obrigada a você. E boa tarde aí para vocês do Brasil. Quase boa noite já. Boa noite. Boa noite para você também, que eu sei que aí já tá tarde. Obrigada. Valeu, um beijo. Tchau, tchau. Tchau.